Meu nome é Mariana Delzotto, eu tenho 24 anos, vou fazer 25 esse ano. Eu faço medicina veterinária na UFPR e estou atualmente no último ano de faculdade. Meu nome é Pedro Felipe de Oliveira Flores da Silva, um nome gigantesco. As pessoas me chamam de Pedro ou P. Eu sou psicólogo, especialista em neuropsicologia, especialista em transtorno do espectro autismo no adulto. Eu tenho 27 anos e eu sou pai de uma gata chamada Sega. Meu nome é Cleverton, tenho 51 anos. O diagnóstico a gente veio bastante tarde, né? E então, na infância e adolescência, a principal característica que me fazia sofrer era as dificuldades de interação social. Quando eu era criança, acho que a principal queixa que tinha da minha família no geral é que eu sempre chorei muito desde neném. E eu chorava por absolutamente tudo. E ninguém sabia por quê, e eu não conseguia comunicar também por que eu chorava tanto. Uma criança autista não passou por um processo ainda muito forte social ao ponto dela começar a esconder as habilidades. Embora mesmo dentro disso eu já tenha umas dificuldades. O autismo no menino e na menina são autismos bem diferentes por conta da pressão social, por exemplo. A Mariana tinha algumas situações assim que naquele momento eu até, por ser leiga, também não sabia. Eu achava assim meio que manha ou meio que toda criança pode fazer isso. Ela, quando ia dormir na casa de alguém, passava algumas horas, eu tinha que buscar, porque ela não conseguia ficar longe, acho que principalmente de mim. Na infância e adolescência, nem na escola não havia conversa sobre isso. A mídia não trazia, né? De vez em quando me lembro de ver isso na televisão com relação àqueles que a gente chamava de que tinham síndrome de Asperger, né? Que eram considerados do espectro autista. Numa época em que se falava em tipos de autistas, então era chamado de um tipo de autista, o Asperger, mas por conta das altas habilidades que eles tinham. Memorizavam listas telefônicas, memorizavam códigos penais, né? Então apareciam essas aberrações, assim, né? Então eram expostos assim como figuras de circenses, né? Era uma coisa assim espetaculosa, né? Quando a gente fala de autismo, a gente fala hoje de níveis de suporte. Antigamente a gente falava de autismo leve, moderado e grave. Hoje em dia a gente não fala disso, porque o autismo leve é leve para quem? Não é para a pessoa que tem definitivamente. Então a gente fala de níveis de suporte. Se a gente pensa numa pessoa com nível de suporte mais alto, vão ser pessoas que vão ter uma dificuldade muito substancial para manter as relações, para conseguir manter um funcionamento em comunidade. Essas é mais fácil de perceber. Agora, você pega pessoas com nível de suporte mais baixo, você vai ter pessoas autistas que se tornam professores universitários, que se tornam palestrantes, que se tornam esportistas de alto desempenho. E onde é que está o autismo dessa pessoa? Vai estar nos pequenos detalhes. Às vezes essa pessoa ela vai ter um excelente funcionamento no dia a dia. Ela vai dar aula, ela vai ser um cientista fenomenal. Mas para ir no mercado, a luz do mercado atrapalha muito ela. Ela vai ficar exausta no final do dia, vai deitar na cama e não vai fazer mais nada pelos próximos 2 dias. Fui de uma escolinha que tinha, 15 alunos na sala para uma que tinha 30, 40 por sala. E foi nesse ano que eu comecei a perceber como eu era diferente. E foi quando eu comecei a sofrer bullying, porque eu acho que assim como eu percebi que eu era diferente, as outras crianças também perceberam. E não tinha um motivo específico, não tinha nenhuma coisa física em mim. Eu não era uma pessoa também, aquelas que são absurdamente quietas. Eu tentava interagir, eu acho que esse que é a pior parte quando você é criança, quando você tenta interagir. E daí todas as outras crianças começam a dar risada e você não entende por quê. Isso acontecia muito comigo. E tem aquela frase que falam que não entendem como é que médico demora tanto para diagnosticar autismo se uma criança de 7 anos consegue identificar quando começa a fazer bullying com você. Eles já sabem desde o começo que tem alguma coisa diferente. Já percebi, me lembro de conversar isso com a minha mãe. A gente era, o que é diferente? Os meninos têm alguns interesses que eu não tenho os interesses que eu tenho, não conversam sobre as mesmas coisas, não tenho foco nos mesmos assuntos. Então o principal era sempre a interação social. Normalmente vai ser uma pessoa que vai ter mais dificuldade com estímulos. Então pode ser uma pessoa que não vai gostar muito de ir em festa, acaba evitando um pouco essa sociabilidade, acaba sendo considerada aquela pessoa que é mais tímida, que é mais grosseira, porque não participa dos happy hours, por conta de uma questão sensorial. Normalmente vai ser a pessoa que vai ter uns padrões meio inflexíveis do comportamento. Então eu tenho a minha rotinazinha, não largo a minha rotina por nada. Hora da manhã eu tenho que tomar meu café, se eu não tomar meu café eu vou brigar com todo mundo. Vai ser aquela pessoa que normalmente vai
não vai fazer muito contato visual, ou vai fazer um contato visual meio incerto, ou ela vai ficar olhando pra você travada e você vai se sentir desconfortável, ou ela vai ficar olhando pra qualquer outra coisa. Então normalmente vai ser a pessoa que vai se passar por antissocial, é a pessoa que vai se passar por emocionalmente distante, por ser uma pessoa grosseira. Mas é muito difícil a gente falar de um padrão único, porque o espectro é muito variado. Eu sempre entendia que a Mariana sempre estava tentando se encaixar. Ou no grupo do colégio, ou no grupo do basquete, ou no grupo das meninas. Ela sempre estava tentando um lugar para ela, e o qual, tipo assim, ela... Eu vou chorar também. É que a gente lembra e às vezes dói, porque, tipo assim, é um filho. Aí você começa a perceber que ele não se encaixa. Teve vezes, assim, que quando eu percebi, a Mariana acho que estava pesando 50 quilos. E eu percebi porque eu fui comprar um vestido para ela ir numa festa. Porque aquela coisa do colégio, da adolescência, você tem que ser magra. Se você não for magra, você não pertence ao nosso grupo. Na verdade, um certo alívio, né, de perceber, puxa, essas diferenças, né, que a gente percebe na gente, porque eu já era adulto, então já tinha uma bagagem muito grande dos sentimentos e modos de ação do meu jeito de ser em relação aos outros que não eram assim. Então, de repente, o diagnóstico ele só fez as coisas se encaixarem. Ele falou assim, olha, isso aqui tudo, né, que você percebe como estranho em você, é devido a uma condição que não é uma sentença de morte, né, que assim, é uma característica, justamente pelo nome transtorno, né, então é uma espécie de síndrome, né, tem uma série de características que se enquadram no termo transtorno de espectro autista. Então, essas características que eu tinha se encaixavam ali. Eu falei, então é por isso, né. Então, um sofrimento durante muito tempo de não saber por que era assim, de repente aquilo se encaixou, né, assim, do ponto de vista intelectual, de você saber onde é que você está, né, no mundo, né, das mentes, do mundo dos espíritos humanos, onde é que você está, né? Meu processo diagnóstico ele vem na ordem contrária que a maioria das pessoas pensam. Eu me formei psicólogo, me tornei especialista em autismo e depois me descobri autista. Mas as minhas primeiras suspeitas elas começaram via identificação. Eu estava participando de um congresso de uma doença chamada esclerose tuberosa. E a esclerose tuberosa ela é muito associada ao autismo. É um dos critérios diagnósticos da pessoa ter autismo. E como eu ainda era um aluninho, eles me deixaram para prestar atenção, para cuidar das crianças do evento que tinham a doença. Eu nunca fui muito bom com criança, eu acho que eu sou meio como lúdico, mas eu lembro que quando eu estava tomando conta do evento, eu vi essa cena ela fica gravada no fundo da minha cabeça, para a vida toda agora, em que eu lembro que eu vi uma menina que estava isolada, no fundo, entre as crianças brincando, ela estava sozinha. Brincando com um carrinho, que é um sinal bem característico do autismo, esse isolamento social, uma atividade repetitiva de ficar mexendo com a roda do carrinho. E eu lembro que eu mandei uma mensagem pra minha namorada na época falando: eu tô me vendo de novo na infância. Eu tenho um irmão mais velho que conseguiu o diagnóstico tardio de TDAH e bipolaridade. Mais especificamente sobre o TDAH, quando ele veio me contar sobre, eu me identifiquei com algumas bastantes coisas do que ele falou. Foram 8 sessões de teste escrito, de memória, de conhecimentos gerais, de matemática, um monte de coisa. E a princípio a minha psicóloga falou que daí eu teria transtorno de ansiedade generalizada. Eu falei que eu confiava no resultado, de que eu não tinha TDAH, mas eu sabia que tinha alguma coisa. E por conta disso, ela pegou o laudo de volta, ela falou, então agora a gente vai fazer terapia mesmo, vamos falar da tua infância, da tua adolescência, e vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. E daí, a partir disso, a gente começou a terapia clínica mesmo, e em 2 meses e meio, a gente chegou no diagnóstico de transtorno do espectro autista. Quando a gente pensa em diagnóstico tardio, muitas pessoas falam, mas pra que dar o diagnóstico se não vai mudar muita coisa na vida da pessoa? E talvez na prática, pensando em um nível diário mesmo, de vida diária, não vai mudar muita coisa. Até porque essas pessoas chegam na vida adulta sem grandes dificuldades expressivas. O que eu quero dizer? Às vezes a pessoa vai ter um burnout. Não é incomum pessoas dentro do espectro na vida adulta caírem no uso de substâncias. No caso do autismo é muito comum, por exemplo, o etilismo. Mas
Daí vai pensar se a pessoa trabalha, se a pessoa dirige, se a pessoa consegue ir no mercado, consegue ir no banco cuidar das finanças. Para essas pessoas, para que serve o diagnóstico? Para autocompreensão. Essa é a grande chave. O Douglas, ele é assim como a Mariana. Ele gosta de amor, ele gosta de carinho, mas ele não gosta do afeto em si, do toque, como ela. Pega no colo, beija, abraça, tudo. Mas, digamos assim, o Douglas está escondido, né? Justamente por causa disso. Ele não se permite que você faça esses carinhos, essa aproximação. E por isso que eu fiz essa comparação dele com a Mariana, porque é quando ele quer dar amor, quando ele quer dar carinho, é do jeito dele. Então ele vem, se aproxima no momento dele e já sai. Então eu sei que eu fiz as pessoas que estão em volta de mim sofrerem por conta dessas dificuldades que são minhas. Um diagnóstico precoce talvez fizesse com que eu, pelo menos, se não superasse isso, pelo menos soubesse da existência disso. Então, vamos sair para tomar café no parque. Então, em vez de dizer não, ou de não quero, ou de inventar alguma coisa, ou de simplesmente não ir, né? Eu saberia, puxa, esse sentimento ruim, essa angústia e essa ansiedade, elas são só tuas, não são devidas à situação. Vai, e essa sensação ela vai desaparecer, né? Então, essa experiência de que enfrentar essa dor, esse sofrimento, as ansiedades, enfrentar isso com as pessoas que estão em volta de mim, com as pessoas que eu amo, elas são benéficas, depois elas são prazerosas, elas são boas, as sensações que vêm depois, talvez fizesse com que essa angústia tivesse pelo menos diminuído, sabe? Eu participei recentemente de uma roda de conversa de adultos autistas. Era um evento feito para mães de crianças, para ter uma ideia de perspectiva, de que não é um fim do mundo ter o diagnóstico. Nesse evento, nós éramos em 3 homens autistas. E eram 3 autismos completamente diferentes. Sempre que a gente fala de espectro, nunca vai ter uma manifestação igual à outra. É por isso que o meu relato ele é muito específico. Mas eu conheço pessoas que tiveram uma vida inteira, pessoas já no final da vida adulta, indo já para terceira idade, que nunca tiveram relacionamento. Eu e ele, a gente tá junto há 8 anos. Eu não tinha o diagnóstico quando a gente começou a namorar, mas a gente sempre foi muito parecido, a gente sempre teve uma boa dinâmica de diálogo das coisas. Então, depois do meu diagnóstico, a minha relação com ele melhorou muito, apesar de eu ter tido essas crises e tudo mais. Ser pai das 3 meninas foi mais ou menos, no início, como eu lidava com as crianças e com outras relações sociais. Então, sabia como que deveria agir e daí eu ia fazer. Então, sair para brincar com ela não era uma coisa que me dava vontade de fazer, mas eu sabia que precisava fazer, então saía. E o curioso, assim, não era uma coisa desgastante, porque eu gostava de fazer, né? Então, se você brincar com os filhos é sempre muito bom, é sempre muito gostoso, é sempre muito prazeroso. A gente descobre coisas, né? Mas a princípio foi assim também, né? Foi sabendo como é que um pai age. O pai sai para conversar, o pai tem que estar junto, né? O pai, principalmente de meninas, vai ser a primeira imagem de namorado delas, então é importante que você seja essa figura masculina para as tuas meninas. Eu costumo falar que eu gosto de neurociências, eu amo uma pessoa chamada Ariadne. Ela me ajuda muito nesse processo diagnóstico, mas tem uma vantagem também de que ela também é neurodivergente. Ela não é autista, ela tem TDAH, mas existem vários artigos, toda uma linha de pesquisa muito interessante internacional que mostra que pessoas neuroatípicas se relacionam melhor com pessoas neurotípicas. E a gente tem um senso de identidade de grupo, tal como pessoas neurotípicas vão se relacionar melhor com pessoas neurotípicas. Então, o diálogo eu fui aprendendo, porque as respostas dela pareciam tipo assim, eu não quero conversar. Eu entendi. Eu não quero falar com você, eu não quero conversar. Mas aí em compensação, quando é sobre alguma coisa que eu gosto, daí eu escutava muito quando era criança, porque eu falava, meu Deus, Mariana, você é muito chata, você não para de falar. E daí eu falava um monte. E daí eu fui entender que não era uma grosseria, e sim que fazia parte que faz parte, né? Não é algo voluntário, é involuntário. Lidar com essas personalidades diferentes, em contrapartida, me ajudou também a superar essa dificuldade de relacionamento, né? Porque elas são diferentes e o relacionamento com elas é pautado por amor. Então tem um componente
afetivo e de sacrifício, né? De fazer as coisas pelo outro mesmo quando não queira. Hoje em dia, quando eu tô numa festa, a Ariadne me pergunta se eu tô bem. Ela me comprou fones de ouvido com cancelamento de ruído para poder estar no ambiente sem ficar sensorialmente sobrecarregado. Então eu tenho um relacionamento maravilhoso, uma pessoa extremamente compreensível que me ajuda a sair da minha zona de conforto, me ajuda a trabalhar essas questões sociais. Mas nem sempre foi assim. E para muitas pessoas não é assim. Muitas pessoas autistas estão em relacionamentos abusivos. E muitas pessoas autistas nunca vão ter um relacionamento, porque não tem o apoio necessário. Então, depois na terapia, a gente acabou descobrindo que esse motivo de eu chorar muito quando eu era criança e tudo mais é porque eu sentia muito as coisas, não só fisicamente, na parte, tipo, sensorial de audição e visão, olfato e, enfim, essas coisas, mas também na parte emocional. Eu sempre fui uma criança uma pessoa, né, muito emotiva e que levava as coisas muito a sério. Eu acho que isso eu escutei muito desde sempre também, que eu levo as coisas muito a sério. Eu sempre vejo, tipo, tudo no preto e no branco, e que às vezes eu tenho que ser um pouco mais flexível, e isso são coisas que eu sempre ouvi, que eu sempre tentei fazer, e sempre foi muito difícil, e depois eu entendi por quê. Mas essa parte da hipersensibilidade eu acho que me pegou mais, porque eu tenho muita sensibilidade auditiva, e em relação ao ambiente, tipo, clima, por exemplo. Se quando fosse criança eu tivesse sido diagnosticado, ou alguém tivesse me aconselhado nesse sentido, né, talvez eu percebesse que isso não depende dos outros, mas que depende de mim, que é uma relação interna minha comigo mesmo, essa angústia, esse sofrimento, os comportamentos repetitivos, a necessidade de organização, de manter tudo sob controle, né, teria sido um pouco mais suave para mim, porque eu aprendi isso muito tarde. Mas principalmente porque eu fiz pessoas sofrerem por conta desse jeito, né, que a gente quer. Então as pessoas podiam pensar que eu fosse antissocial, ou pensar que eu não gostava delas, né, ou que eu não queria me relacionar com elas, não queria aprofundar meu relacionamento, ou me abrir, né. Então eu sei que fiz a minha esposa sofrer, fiz minhas filhas sofrerem por causa dessa necessidade de ordem, de manter as coisas sob controle, a angústia, a dificuldade de lidar com mudanças de rotina, isso aí ainda hoje é muito difícil, ainda quando acontece no trabalho ou aqui em casa. O autismo no adulto vem através dos detalhes. É por isso que a nossa avaliação é uma avaliação longa. A gente não faz uma avaliação de 1 hora. A avaliação neuropsicológica vai durar de 8 a 10 sessões, então de 8 a 10 semanas, para a gente conseguir acompanhar essa pessoa. Para saber se, por exemplo, você não socializa hoje porque é uma dificuldade cognitiva que vem do espectro, é uma ansiedade social por causa de um trauma na infância, ou porque você viveu recluso numa bolha e nunca teve a oportunidade de expressar essas habilidades. Tem que saber fazer esse diferencial, pensando no processo clínico. Para os profissionais que eu trabalho. E tem alguns deles que se sentem incomodados com isso e interpretam como se eu estivesse desafiando eles ou questionando a conduta deles, e nunca é assim. Mas é só porque, às vezes, eu não sei as palavras certas para usar, o tom certo de usar, e pode parecer isso, mas não é. Mas acontece com certa recorrência das pessoas me interpretarem errado, porque eu não consigo dizer o tom de voz certo de usar. Quando eu fui professor de Crisma, que eu dei aula de catequese, ali eu já havia percebido que gostava de ensinar. Então, uma sala inteira olhando para mim não era um desconforto se fosse uma sala de aula, se eu tivesse o que fazer, né? Então eu entro e vou fazer o quê? Eu vou ensinar. Então ali não era um desconforto. Então quando eu fiquei professor, uns 2, 3 anos depois, da minha primeira aula de catequese, né, quando eu percebi que ensinar não era uma dificuldade, né? Então uns 2, 3 anos depois eu fiquei professor. Aí por profissão eu tinha que ir fazer. Já não foi um drama eu ir para a sala de aula, né? Mas a grande descoberta foi que daí lidar com muitas crianças, né, sabe, 40, 50 crianças, né, em cada sala, em salas diferentes, lidar com muita gente estranha para mim, não era uma dificuldade, desde que eu tivesse algum objetivo. Por essas questões, né, esse jeito de ver errado das pessoas, elas entendem que o autismo é uma deficiência da pessoa como ser humano. Então, o autismo, ele é visto como autista se ele tiver deficiência física e motora e fala, tiver comprometimento. Fora isso, não. Eu tenho pacientes meus que trabalham como designers gráficos e TI, que são áreas que as pessoas normalmente vão associar mais ao autismo. Eu tenho paciente meu que é policial militar. Eu tenho paciente meu que é diretor de escola. Eu tenho paciente meu que é palestrante. Então, dentro disso, tem uma
amplitude de formas de aparecer. Mas o jeito que as pessoas me tratam mudou um pouco. Tipo, eu vi que tem muita gente que quer me fazer bastante pergunta, mas tem vergonha ou medo. Não me incomodo. Mas tem outras pessoas que nem eu comentei da minha professora, às vezes começou a me tratar como se eu fosse uma criança, começou a tentar demais, assim. E isso me incomoda bastante também. Eu não tô falando que não é pra mudar nada que não era pra mudar nada depois do diagnóstico, mas eu acho que você tratar eu me sinto como se fosse tipo uma atração de circo, assim, sabe? Às vezes é meio complicado. Então o tempo que eu gastava assim em casa sem interagir com ninguém, passava semanas sem ir pra rua brincar, né? Nos anos 80 a gente brincava na rua, né? Não tinha videogame. Quando tinha, era um momento só que você podia, os pais não deixavam a gente ficar lá muito tempo. Então era assim, brincava assim na rua, né? E eu passava muitas semanas, às vezes, né, sem isso, né? Porque tinha algum interesse. Quando eu lia o caso da borboleta Atíria, que é da coleção Vagalume, que davam pra gente na escola, que era sobre insetos, né? Então aquilo virou, né? Então saía de casa só para procurar bicho. Fiz uma coleção de borboleta e uma coleção de besouros, né? Então, achando vidrinho, procurando vidrinho na rua, para guardar os bichos em álcool, né? Ou espetar as borboletas. Isso eu me lembro de ter levado assim, semanas da minha vida, né? Pesquisando só sobre aquilo. Eu sempre fui muito de colecionar coisas. Que nem eu falei pra você dos pets, eu colecionava bichinho de pelúcia. Nossa, várias coisas eu gostava de colecionar. Eu não faço isso com as embalagens. Também não é um lixeiro. Não. Eu vou de vez em guardando quando porque eu penso assim, eu tenho que descartar na farmácia a embalagem de remédio, né? Porque é a forma correta de fazer. Só que eu vou acumulando e eu nunca levo na farmácia. Daí vai ficando e eu vou deixando assim, tipo, pra jogar depois, e daí nunca acontece. Às vezes eu já tinha um diagnóstico psicológico anterior, a gente chama de altas habilidades, também é conhecido como superdotação. A minha condição, ela se associa no que chama dupla excepcionalidade, em que a gente tem dois diagnósticos que teoricamente seriam incompatíveis um com o outro. Então, antes do que era simplesmente caracterizado como isso, como ou superdotação, ou é um menino meio esquisitinho mesmo, começou a fazer muito sentido dentro de uma lógica diagnóstica. Esse comportamento ele foi constante, de gostar de estudar e de ler, e uma curiosidade muito grande, né? Foi ampliado na modernidade, porque a internet ela traz muitas facilidades para a leitura, então, livros que eu não poderia ter, né, livros em outra língua, né, que foram livros importados, que eu nunca talvez visse, a internet traz para dentro do celular. E os marca-textos, né? Tem que ter marca-texto, tem que ter os coloridos, cada um tem um objetivo. Talvez, né, sobre o autismo que você está falando também, talvez uma característica. A gente só escreveu com caneta preta, me dá uma tristeza. Eu sei quando é que eu escrevi com caneta azul, e porque me deram uma caneta azul e foi obrigatório escrever com aquela caneta azul. Eu vou ficar lembrando dela, que eu escrevi aquilo com azul, não devia ter escrito, parece que está errado, sabe? Em relação à parte emocional, como eu expliquei, antes eu tenho crise sensorial e crise emocional. Crise sensorial acontece por essas coisas que eu comentei, e normalmente eu chego em casa e eu tenho que ficar deitada, imóvel, sem falar nada, sem ouvir nada, que nem uma ameba, assim, por tipo 1-2 horas. E daí depois disso eu começo a me recuperar, eu começo a levantar. Depois que eu comecei a tomar medicação, esse tempo para me recuperar diminuiu. Mas, no geral, demora um pouquinho para eu conseguir me recuperar. E é assim, mas vai. Agora, a crise emocional é outra coisa, que também tem a ver com essa parte de se permitir sentir. Eu tive que me permitir sentir as coisas emocionais que me incomodavam também, mas às vezes saía do controle. E é uma parte que às vezes eu realmente tenho que controlar. Não tem muito o que fazer. Mas eu acho que quando eu abri a portinha, acabou saindo junto sem querer. E daí eu tive que puxar um pouquinho pra dentro de novo. Então, eu não sei como seria um diagnóstico médico na infância, não sei. Por conta do distanciamento, né, da frieza do relacionamento entre o médico e o paciente. Então, isso eu não consigo realmente vislumbrar. Mas eu consigo traçar esse paralelo entre aquilo que uma pessoa que me amava me disse, né, a minha namorada, que foi com minha esposa, e que talvez alguém que me amava também, minha mãe e meu pai, né, tivessem dito. Então, seria bom. No sentido de que eu talvez tivesse aprendido antes, né, a me relacionar com os outros, o que me pouparia muito sofrimento. Eu fiz uma avaliação uma vez de uma senhora de 78 anos. Ela viveu uma vida inteira sem saber que era autista.
Mas quando eu falei para ela, eu falei, ó, seus critérios, tudo isso eu expliquei, dei praticamente uma aula para ela e falei, você está dentro do espectro. Ela desabou de chorar na minha frente, por alívio. Porque uma vida inteira estava começando a ser ressignificado de que então era por isso. Então é por isso que tudo isso aconteceu. Que bom saber e dar um nome. Então às vezes não vai ter uma modificação externa, mas o interno muda muita coisa. Você normatiza. A palavra tem muito poder. Quando você dá um nome, as pessoas pensam que limita, mas muito pelo contrário. Quando você dá um nome, a pessoa agora consegue mexer, consegue entender, consegue modificar. Muitas vezes o processo terapêutico é sobre aprender a nomear as coisas, porque quando você nomeia, se torna real. Quando se torna real, você pode operar em cima disso. Então é potencialidade. Eu acho que é a grande mudança.